Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos ao Espaço Chama Infinita, a esse nosso novo encontro nessa tarde de terça-feira. E esse encontro de hoje era para ter ocorrido ontem, que seria a reflexão da semana através de uma carta do tarô. Está separado o deck aqui, deixa eu pôr um lugar que vocês possam ver melhor. E então é isso. Só que ontem, devido a várias tarefas que eu tive, não foi possível. Não tive um tempo hábil para a gente fazer com aquela calma que é necessária, né? E hoje estamos aqui, nesse quase final de tarde, né? E terça-feira, quase chegando aí, indo já daqui a pouco para a quarta da Semana Santa, dessa semana para muitos sagrada, né? E que todo dia seja sagrado, né? Porque quando nós acordamos, nós devemos emanar nossa gratidão por mais um dia. Então, mais um dia sagrado. Então, que seja assim todos os dias e não só nessa semana especial, que para muitos é chamada de Semana Santa. Semana da Páscoa, Sexta-feira da Paixão, enfim. E brevemente eu queria falar para vocês sobre, eu estou fazendo um curso de Cabala, e onde na última aula aí foi colocado e passado uma oração em hebraico. É uma música, mas é uma oração, e eu não vou entrar muito nesses termos, né, sobre a oração em si, mas onde ela fala, em certo momento, dessa coisa do espaço e do tempo. E na tradição judaica, de onde se origina a Cabala, o tempo e espaço são diretamente ligados e a movimentos, a acontecimentos de tempo e espaço, de certa forma, sagrados, né, dentro dessa tradição judaica. E a ciência, e para a ciência, o tempo e espaço estão indefinidamente, diretamente, não há forma de não estarem o tempo e espaço perenemente, de forma que não sejam associados. Então, para a ciência, o tempo e espaço estão diretamente ligados de uma forma que não há como dissociar uma coisa da outra. E isso dentro da questão da matéria e suas transformações. E eu concordo muito com isso. E aí, inclusive, tem aquela frase, aquele termo que muita gente usa: o tempo de Deus não é o mesmo nosso, né? O que para nós é uma eternidade, para Deus é um dia. Enfim, isso é uma metáfora, e aí também não vamos entrar nessa profundidade, que é uma discussão para horas, mas essa questão do tempo, né? O quanto leva, o quanto tudo isso é sagrado, e quanto o espaço onde pode ocorrer a transformação do tempo, e esse espaço pode ser um local, pode ser a minha pessoa, a sua, é a matéria. E esse tempo que transita, que tramita dentro desse espaço, ambos interligados, o tempo que pode as transformações ocorrerem no estalar de dedos, como pode ter um tempo
embrionário, de gestação, para que haja a transformação dessa matéria. Então, é uma coisa para se analisar, para se pensar, para se refletir, que eu quero deixar essa coisa do tempo e espaço, um dentro do outro, um ligado ao outro, daquela coisa, né, que é perene, que não se desconecta, né, tudo que vai, vem, e do tempo que é necessário para a transformação ocorrer. Então, é importante a gente entender que dentro do meu eu, da minha matéria, dentro desse meu espaço, tarô chama infinita, dentro do seu espaço de tempo, do espaço do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, cada um dentro do seu espaço tem um tempo para as coisas se transformarem e acontecerem. Cada um de nós tem um tempo, é aquilo que eu sempre falo, do limite de cada um. Cada um pode dar o que tem. Mas aqui nós estamos falando do tempo de caminhada, de jornada que cada um tem dentro do seu espaço de vida. E quanto tempo leva para cada coisa se transformar e acontecer para cada um de nós. Tá? Eu queria deixar essa reflexão e deixe os comentários sobre essas reflexões que eu deixo, e isso não sei se vai vir na carta, mas é uma coisa que está, desde que eu recebi essa oração e passei a fazê-la todo dia de manhã, ouvi-la e meditar sobre, e aí eu vejo a grandiosidade que a própria ciência explica dentro da espiritualidade, da tradição judaica, mas que esse Deus, esse ser da criação, esse universo é tão grande, é tão dinâmico e tão poderoso que abrange tudo. E eu vejo muitas vezes a ciência explicando o que a espiritualidade ou a religião prega. Né? As coisas se confluem para o mesmo caminho, mesmo que o entendimento seja diferente. E aí vem o tempo e o espaço de cada um, dentro da sua verdade. Tá bom? E aí, meus amores, vamos para a nossa reflexão da semana, tá? Com muito carinho. Então, deixe seus comentários, o que vocês já deixávamos compartilhar para o nosso crescimento, para a gente fazer uma corrente, né, de espiritualidade, de luz. E é o que eu desejo toda vez que eu estou aqui, que eu me sento para a gente compartilhar alguma coisa que chega até mim através do tarô, que é o meu mundo, o tarô, né, minha jornada de vida aí do tarô, como um herói da vida, um herói do tarô. Cada um de nós é um herói. Aqui no tarô é o louco, né? A carta, o arcano maior, o louco, é o grande herói do tarô. E nós somos os grandes heróis, cada um de nós, da vida. A partir do momento que nós nascemos e estamos com esse sopro de vida, o nosso espírito em busca sempre do crescimento e da evolução, né? Então, eu convido todos vocês, como heróis da vida, a virem comigo para essa tarde, nós fazemos a nossa reflexão. E vamos ver que carta que vem conversar com a gente hoje, tá, meus queridos? Vamos lá. Okja, gratidão, meus ciganos, gratidão, seres de luz. Uma reflexão de vida, uma reflexão de espiritualidade, uma reflexão emocional, que seja para o assunto que vier, que nós consigamos emanar o melhor de nós. Okja.
Gratidão. Nossa reflexão da semana. Nessa terça-feira, eu já vou abrir a carta, tá, meus amores? É sincronicidade, a força. Eu pensei, enquanto eu embaralhava na carta força, e ontem eu fiz uma tiragem para uma pessoa que saiu a carta força de uma tiragem muito forte, que veio ontem para essa pessoa, e saiu o arcano maior, a força. Vou deixar aqui para vocês verem bem. Uma mulher nua, sentada sobre um leão dourado, né? Com uma espada, um punhal, né? Em punho, pro alto. E aí vamos ver o que... E eu pensei enquanto eu embaralhava, e aí, esses dias eu tava sentindo falta de uma certa sincronicidade, né? Porque eu andei aí há algum tempo, falei sobre sincronicidade com vocês, que é aquela coisa, a gente pensar em algo e ela aparecer. E tava acontecendo muito isso, de pensar numa carta, ela sair. Ou então ela aparecer, como aconteceu um dia, ela aparecer para mim durante os momentos que eu estava embaralhando, ela estava aparecendo para mim, e depois, quando eu cortei, ela apareceu virada. Então não tem como não aceitar. Isso é sincronicidade. Como você pensa em alguém que você não vê há muito tempo, e de repente a pessoa te manda uma mensagem, te liga, ou você encontra a pessoa, né? Então acontecem umas coisas muito assim, e eu acho isso muito forte, muito bonito, porque não é coincidência, tá? É sincronicidade, é a espiritualidade, o universo, como cada um queira chamar, querendo te falar alguma coisa. E talvez aquele encontro não foi por acaso que você encontrou aquela pessoa, né? Vocês tinham que se encontrar para alguma coisa ser resolvida, para alguma coisa ser conversada, ser colocado a ser esclarecido, enfim, isso tudo no exemplo, tá? E aí vem a força, eu fico gratidão imensa, meus ciganos, a espiritualidade, gratidão a Deus por ter vindo a carta força, gratidão. E o que a força vem nos dizer que muitas vezes nós estamos dentro do nosso espaço de tempo, dentro do nosso limite de tempo e espaço, né, que eu acabei de falar agora há pouco, e nós estamos às vezes atravessando, cada um de nós, momentos de desafios grandiosos, né, que nós somos desafiados a todo momento. Às vezes tem períodos da vida que nós passamos por obstáculos e desafios constantes, seja em qualquer área da vida, tá? E aí é necessário a gente buscar força onde às vezes a gente acha que não tem. Lá no nosso fundo, no fundo de nós mesmos, nós temos que buscar força. Nesses momentos de obstáculos e desafios, a força que nós buscamos é o nosso interior mais profundo, para a gente poder até ter força para pedir a Deus uma luz, um caminho que apareça, né? Uma estrela necessária, como um raio de luz, de esperança na nossa vida. Como a carta estrela às vezes vem, se apresenta para nós. E na nossa jornada de vida é bem isso. Muitas vezes essa estrela e essa força nós temos que buscar lá no nosso âmago, no fundo do nosso ser. Porque às vezes os obstáculos e desafios muitas vezes nos desconectam, nos deixam tão sem esperança que a gente precisa de alguma prova. A gente pede algum sinal, né? Só que para isso, para a gente acreditar nesse sinal, porque às vezes ele vem, a prova que você pediu lá,
Criador. O sinal que você pediu, às vezes ele vem, né? Ele aparece. Só que a gente, se não buscar essa força interior, mergulhar, for lá do fundo, onde a gente acredita muitas vezes que não tem mais força, que não tem mais luz, que não tem, a gente está passando por desafios, obstáculos constantes, e aí, no nosso limite, no nosso tempo e espaço, esse limite que há de tempo e espaço, para a gente as coisas não acontecem, não andam. Mas aí eu volto àquilo que eu falei algumas semanas atrás, dos pequenos presentes que nós recebemos da espiritualidade, do nosso ser maior, do nosso Criador, do universo, né? A gente recebe e nós temos que estar atentos. Às vezes é uma conversa, às vezes é um presente real que chega até nós a conta-gotas, mas está chegando. E aí nós precisamos ir lá dentro e retirar qualquer casca que nos impede de nos tornar um eu novo, um novo ser. Como eu disse outro dia numa tiragem, eu acho que foi numa abertura de cartas, e está aqui no canal, sermos uma nova árvore, de novos frutos, de novas flores, de novas folhagens, de novas cascas, para a gente poder encontrar essa força e nos conectar com o divino. Porque muitas vezes é entender que há um limite de tempo e espaço para as coisas acontecerem e respeitar esse movimento do universo e entender, mesmo que seja difícil, que nós temos esse tempo, esse período para amadurecer, para receber na hora certa aquilo que é nosso de uma maneira mais madura, para a gente não cometer os mesmos erros. E muitas vezes essa conexão com o divino, essa conexão com o sagrado, e eu falo isso emocionado, porque para quem me acompanha sabe que às vezes eu me emociono mesmo, e essa conexão a gente precisa acreditar que nós somos merecedores e que nós temos essa força. E essa força, ela vem nos dizer que não é a força física, é a força, reúne-se, aqui o arcano maior, a força vem dizer, a força mental, a força espiritual e a força humana. Mas quando eu falo a força humana, não é a força física, é a força intelectual, a força psicológica, a força... Então, juntamos essas três forças, a mental, a espiritual e a humana. Então, as três têm que estar interligadas, mas de uma maneira que seja usada com luz, com inteligência. Não é a força bruta. A força bruta, o grito, o berro, o xingamento, abrir os braços e derrubar tudo, não vai adiantar, não vai trazer aquilo que você precisa. É com inteligência que você vai afastar as pessoas que não são valorosas para a sua vida, que não te servem mais. Aquelas pessoas tóxicas, as pessoas que já te fizeram mal e que às vezes elas voltam a bater na tua porta, toque, toque, toque. E muitas vezes você abria no passado. E aí vem o tempo e o espaço. Mas as coisas se transformam. E aí você vai acontecer o melhor na tua vida quando você se permitir se tornar uma nova árvore. Trocar a porta da sua casa, do teu templo. Para aquela serpente, se ela vier, ela vai ver uma luz diferente. Uma luz dourada de Cristo. Gratidão, meu Senhor. A luz dourada de Cristo, como se diz nos decretos da Fraternidade Branca. E aí, a serpente, aquela que já te fez mal e vem de novo, não vai ter força mais. A força é tua. Desculpe o trocadilho, tá? A força é tua. E qualquer
qualquer animal pernicioso, maléfico, que seja o arquétipo de uma pessoa que não é do bem, que não é da luz e que já te fez tanto mal, já te castigou, porque você deixou a porta aberta, mas agora a porta tá. Se você buscar dentro de você essa força e usar a força mental, espiritual e humana, as três forças integradas dentro do teu espaço e tempo, do teu limite, do teu mundo, com a luz dourada de Cristo, transformando, como eu falei no início, causando a transformação da matéria. E aí é a nossa transformação, a transformação do seu, do meu ser, do seu, para que venha, para que nada, tudo aquilo que não é da luz, chegue e volte. Não, nem consegue mais te procurar para fazer o mal que já fez, para prejudicar o teu caminho de evolução, de transformação. É isso que a força vem pedir. É esse movimento, essa força que nós temos que buscar no nosso âmago, no nosso interior mais profundo, mesmo diante dos desafios, obstáculos, para a gente se manter conectado com o universo, com a nossa a luz do Criador, que é o que esse leão da força representa, a conexão com o divino, com o sagrado, tá, meus amores? E aí nós conseguimos passar sobre todos os obstáculos e desafios e vamos conseguir nos defender contra os inimigos, contra a plateia que não quer a tua vitória, e você vai chegar numa flor de lótus que brilha com a luz dourada de Cristo, tá? E não há montanha, não há rio com correntezas poderosas ou ondas gigantes do mar que vão conseguir te derrubar e tirar você do teu caminho de vitória, do que é teu, dentro do teu limite de espaço e tempo, porque vai acontecer. Só que nós temos que nos permitir a transformação, que ela ocorra, para o nascimento da nova árvore, de uma árvore, um novo eu, uma árvore com novos frutos, novos galhos, novas flores, novas raízes mais profundas, que aí nenhum poder contrário consegue derrubar, consegue tirar, porque o que é teu virá, tá, meu amor, meu querido e minha querida que estiver assistindo, tá? É isso que o Arcano à Força vem nos trazer de reflexão, de vida e espiritual neste dia, tá, meus amores? E guardem isso no seu coração e diante dos desafios, das tempestades, dos ventos fortes, das ondas fortes, mantenha-se firme, acreditando e recebendo os pequenos presentes do universo, porque esses pequenos presentes vêm antes te preparando e sinais e que você mesmo às vezes pediu, às vezes nós mesmos pedimos para que Deus nos dê sinais de que estamos no caminho certo, para não não desistirmos, não deixarmos de acreditar. E é isso que hoje o Arcano à Força vem falar. Não deixe de acreditar na tua força moral, mental, espiritual, humana. Eu agora venho para falar da força moral, tá? Se manter, porque o que foi tirado vai ser restituído, tá? Então, os desafios, os obstáculos vêm
para a gente poder se renovar, se transformar. E é isso que essa engrenagem de tempo e espaço serve também para essa renovação dentro da nossa fé, da nossa força interior, da força que nos conecta ao divino, tá? Essa transformação para que venha os presentes, aquilo que você espera, tudo seja transformado e que você sinta os raios dourados de Cristo na tua vida, como escudo protetor, como luz, para te ver com maior clareza, mesmo nos momentos de desafios e obstáculos, tá? É isso, meus amores, que eu deixo com muito amor, com muita emoção, nessa tarde de terça-feira. Tá bom? Para vocês, pra gente refletir, pra gente acreditar, pra gente rever os nossos conceitos. Tá bom? Então é isso, meus amores, meus queridos e queridas do Espaço Sala Chama Infinita. E espero que aí, nesses próximos dias, talvez venha uma tiragem aí da mandala dos signos, tá? Eu tô sentindo isso desde o final de semana passado e hoje estou sentindo mais forte de fazer, agora em abril, uma tiragem daquelas da mandala dos signos, tá bom? Então ficam aí, acompanhem, se inscrevam no canal, sejam bem-vindos, deixe seu like, seus comentários e gratidão a todos vocês que me acompanham, que estão me dando essa força necessária para a gente poder sempre continuar e nos conectar com o divino. Tá bom? Beijo enorme. Tchau.